Dialogada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, quinta-feira, na Casa de Maria, quinta-feira é dedicada à saúde. Aqui no Templo Maria Santíssima, todas as quintas-feiras, a equipe médica e espiritual, que nós chamamos de auxílio à saúde, para não ter problema com o próprio governo, com críticas, médico fazendo cirurgias, isso não pode. Então, para não ter problema, nós chamamos essa corrente de auxílio à saúde. E, de fato, eles estão auxiliando a você ter saúde. E olha só, o tema de hoje é dicas simples para ser saudável. Dicas simples para ser saudável. E essas dicas simples são trazidas por estes irmãos espirituais, como nosso irmão Issal. Ele vem e nos traz orientações simples que faz toda a diferença em nossa vida. Sabe, eu ouço sempre desses irmãos que muitos de nós encarnados, na correria do dia a dia, nem sequer estamos mastigando a comida. E por não mastigar a comida, esses alimentos ele desce no estômago ainda muitos formados, muitos pedaços grandes, e isso interfere totalmente na digestão, interferindo também no intestino, e aí gera uma confusão no organismo por causa de algo tão simples, mastigar. Sabe, a correria é tão grande que você põe a comida na boca e já joga para dentro, joga para dentro. Isso gera um problema seríssimo no campo da saúde. Outra dica também muito simples é nunca misturar o sólido com líquido. Não misture o sólido com líquido. Sabe quando você se habitua, eu preciso almoçar, mas cadê o meu refrigerante, cadê o meu suco, cadê enfim, algum tipo de líquido para comer, para tomar junto com a comida. Isso também é prejudicial. Por quê? Porque a saliva ela tem a responsabilidade de umedecer a comida, mas não apenas para que ela fique úmida, mas nesse instante a própria saliva, ela misturando, ela vai levando, olha que interessante, ela prepara e ao mesmo tempo ela vai indicando ao intestino, ou melhor, ao estômago, aquilo que vai ser ingerido, o tipo de alimento, de nutrientes que tem naqueles alimentos, para que o estômago prepare a quantidade de suco gástrico necessário. E quem faz isso é o cérebro, que você mastigando e a saliva ali umedecendo, o cérebro está recebendo as informações. Você sabe que o nosso corpo é uma grande indústria, né? Essa indústria que trabalha com muita harmonia nos seus setores. A boca é um setor dessa grande indústria chamada corpo físico. É a perfeição de Deus, né? A criação perfeita de Deus. Aí vem o administrador, que é você, que sou eu, e acaba errando na administração, não deixando que essa indústria trabalhe como deveria, como foi criada, acrescentando aí um refrigerante na hora do almoço. Vou tomar um suquinho aqui na hora do almoço. Os sucos devem ser tomados meia hora depois da alimentação, porque aí o corpo já recebeu todos os nutrientes, já sabe como dividir estes nutrientes dentro do organismo, aí você vem com suco. Bom, quem vai nos ensinar sobre isso é o nosso irmão Issal. Eu convido a você a fazer a prece, como sempre fazemos.
a prece do amanhecer, pedindo sempre a sabedoria, a paz, sabedoria e força, não é? É o que precisamos, né? É o que nós precisamos, paciência, compreensão e prudência. Poxa, se alcançarmos esses propósitos, de manter a paciência, a compreensão e a prudência, Jesus, vamos melhorar muito a nossa vida. Vamos lá, vai. Juntos, em uma só corrente, na fé, oramos. Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, desejamos, Senhor, alcançar a paz que só o Senhor pode nos dar, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Bem, sem perda de tempo, eu quero que você preste atenção nas palavras deste amigo espiritual, que é um médico e que, com seu conhecimento, vem em socorro de todos nós, trazendo assim informações importantíssimas para que mantenhamos a nossa saúde. Preste atenção nas palavras do nosso amigo espiritual Issal. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Doenças, problemas, situações que não entendemos. Muitos desses problemas trazem ao corpo físico desequilíbrio. Doença não causa efeito. Doença, resultado do que dentro de nós não está bem. Algumas doenças perduram vida após vida, de acordo com o estado que o corpo espiritual está. Doenças que já nascem em nossos corpos vêm para poder limpar nosso espírito, vêm para poder limitar nossas ações, vêm para poder ajudar aqueles que estão à nossa volta. Toda doença tem uma função, toda doença tem uma missão. Até mesmo aquilo que não nos gostamos, não aceitamos, rejeitamos, sofremos, também tem aos olhos de Deus um motivo de existir. O Pai, que não cessa de trabalhar, também não cessa de nos amar.
o pai, não quer ver filho sentir dor, sentir tristeza, acamar-se, adoecer-se. O pai olha o filho e ajuda o filho para que ele possa desenvolver a sua sabedoria e a sua cura. Deus coloca a todos nós todos os recursos que o corpo, a mente e a alma precisa para melhorar. Mas de acordo com a idade espiritual que nós temos, podemos mais ou menos nos curar. Podemos fazer isso mais rápido ou mais devagar. Aquele que aprendeu o que o corpo precisa ter, começa a absorver o que o corpo precisa para se alimentar. Água faz corpo viver. Água faz corpo melhorar, ajuda a cuidar da temperatura do próprio corpo. Água ajuda as reações que o corpo precisa fazer na produção das enzimas, proteínas, no extrato das vitaminas, na limpeza que toda casa precisa ter. Casa que não limpa, suja fica. Casa que não limpa, acumula sujeira, e a sujeira adoece a casa. Quando bebemos água, o corpo inteiro usa dessa água. Todos os milhões, bilhões de pequenos seres vivos, de pequenos trabalhadores de Deus, que habitam nessa grande casa que nos foi dada para cuidar, utilizam dessa água. A água se distribui, assume formas, assume o cheiro, o gosto, a cor, assume tudo aquilo que a ela você pode dar. A água não reclama, a água se molda ao que precisa fazer. Tal qual o Espírito, aos poucos, milênio, ele vai aprendendo a não mais reclamar. Ele aprende a se moldar, ele aprende a receber, ele aprende a transformar e se doar. Os alimentos que na natureza estão auxiliam a todas as curas e correções que o corpo precisa ter para bem poder funcionar. As cores dos alimentos, o cheiro do alimento, o sabor do alimento, os seus minerais, a sua doçura, a sua ação regeneradora, tudo faz com que o corpo comece a novamente agir e trabalhar, seguindo as funções que foi programado por Deus para fazer. Os órgãos vão se adoecendo porque o espírito ainda não consegue sustentar o seu corpo. Em esferas espirituais acima de nós, o corpo material desse lugar é sustentado pelas vibrações de amor, de luz e as frequências irradiadas
pelo Espírito que assume essa forma para lá ficar. Na terra, ainda estamos principiando o conhecimento. Então, por não ter ainda condição de sustentar tudo o que o Espírito no seu corpo precisa, precisamos ainda da ajuda de Deus para dar a nós o que a natureza irá compartilhar. A fruta, o fruto, o alimento, as substâncias que geram sustentação do corpo devem ser absorvidas, devem ser trazidas para que você não adoeça, para que você mantenha a saúde, a mente, o espírito e o coração em paz. A energia que o sol traz, os fótons que atravessam os corpos e a matéria, os raios e as frequências de densidades diferentes que agem e que são absorvidas mediante a condição que cada célula precisa, faz com que o teu corpo trabalhe, transforme, produza, crie e elimine tudo o que faz precisar. Mas por que tantas doenças hoje existem, se tão perfeito o corpo é? Porque muito está sendo trazido para o corpo que não é do corpo, não é da casa, não tem a função e a organização que o corpo precisa ter para funcionar. Os excessos de antibióticos, de químicos, de elementos nocivos ao corpo físico, está tirando o equilíbrio natural que o corpo tem. As próprias reações químicas, até mesmo atômicas que se fazem no próprio corpo, vão se alterando com a adição de elementos novos químicos que lhes são colocados. Se muda-se um átomo de uma molécula, transforma num elemento novo, o que dirá da quantidade de elementos químicos que são adicionados diariamente na sua água, no seu alimento, no seu corpo? Até mesmo o maior órgão que o corpo tem, a sua pele, está recebendo todos os dias elementos que lhe são nocivos, que lhe atrapalham a absorção e a eliminação pelos poros e pelas camadas da epiderme, o que precisa se limpar. Os olhos estão ficando cada vez mais irritados pela sutileza que eles têm e pela hidratação que eles devem ter. Não estão conseguindo mais se lubrificar. A quantidade de vezes que os olhos piscam é de acordo com a lubrificação que os olhos precisam ter. Tempos excessivos olhando aparelhos eletrônicos, elétricos, fazem com que os olhos diminuam a quantidade de lubrificação que precisa ter. Já perceberam que quando começam a ler livros, começam a chorar, os olhos começam a marejar lágrimas,
começam a se lubrificar, preparando os seus olhos para a ação concentrada da visão, enquanto a leitura lhe trará conhecimentos novos. É necessário entender para poder corrigir. Acrescendo a isto, dizemos também sobre a postura que cada um tem. Corpos que não se movimentam e não readequam a sua postura tendem a apresentar luxações, inflamações, dores articulares, dores lombares, dores nas pernas, nos braços, na coluna. Todo o corpo precisa manter postura no lugar. Pés, joelhos, bacia, coluna, tudo faz parte de um conjunto só. Corpo pesado, músculo fraco, dor nas articulações tem. Se não manter músculo forte, não consegue segurar peso que o corpo precisa ter. Cama, importante para poder manter corpo no lugar. Cama deformada, coluna deformada. Deitar muito de lado, ao mesmo lado, dificuldade nas articulações dos ombros, bursite, dores, inflamações que precisa tratar. Bolsas carregadas, pesadas, tira a vértebra de postura, inverte vértebra, tira a bacia do lugar, dói joelho, dói coluna. Os músculos da coluna, das costas, mantêm um equilíbrio perfeito de quanto peso e esforço cada um pode ter. Quando muito esforço um deles faz, os outros mudam a sua ação. Começam a inchar, inflamar, enrijecer, e faz com que as vértebras sejam empurradas ou invertidas, gerando uma dificuldade de manter o corpo ereto. Quantas doenças geram-se depois disso, pelo corpo não ter mais força para se mover, para trabalhar. Importante cuidar do corpo em todos os aspectos que precisa, para manter saúde boa e vida saudável também. São simples orientações do que nós podemos, de forma simples, corrigir. Lembre, se hoje você está feliz, é porque corpo seu feliz está. Se hoje triste, se apresenta, cansado, se apresenta, com dor, se apresenta, é porque corpo também assim está. Aprenda a viver feliz. Trate, cure, regenere, organize corpo e viverá muito melhor. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Obrigado, meu irmão Issal, obrigado. Tudo o que precisamos, a providência divina irá nos dar. Tudo o que precisamos, eu acredito, eu não nego
nada para o meu filho, eu não nego, nada para o meu filho que eu sei que é bom para ele. Não nego. Mas também o que eu sei, pela minha experiência que ele não tem, que vai fazer mal a ele, eu nego. Claro, e nego com segurança. Não, isso ainda não. Mas pai, eu quero tanto ter um exemplo, tá? Só uma referência, um exemplo. Eu quero tanto ter uma moto. Eu digo para ele, ainda não, não. Ah, pai, eu quero ir para tal lugar, quero viajar com meus amigos para tal lugar. Eu digo, não. E vejo a revolta dele por ouvir um não. Mas esse não, ele está totalmente preenchido de amor. Pois o não é de proteção. Assim acontece conosco diante de um pedido a Deus. Eu quero isso, eu quero. Então, o que Deus vai nos dar? Condição de ter aquilo que nós queremos. Como um pai faz com o filho. Ele pede uma moto, eu digo, prepare-se, complete os 18 anos, tire a sua carta e aí vamos trabalhar para você, com responsabilidade, alcançar a sua moto. Aí sim, da mesma forma, age Deus para conosco. Então, tenhamos paciência, pois aquilo que precisamos, Deus vai nos dar, não tenha dúvida disso. Bom, vamos estudar mediunidade. É importante. O estudo da mediunidade é esse quadro que trouxemos aqui no Madrugada com Deus. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Tudo que os Espíritos nos oferecem para que possamos desenvolver a nossa vida dentro desse trabalho que realizamos. Mediunidade é uma forma de comunicação entre dimensões diferentes, onde estão as vidas materiais e a espiritual, respectivamente, e que diante do nosso preparo nós conseguimos nos conectar com esses espíritos e da mesma forma esses espíritos conseguem também, ao se aproximar de nós, falar conosco de uma forma com que nós conseguimos entender. Todos nós somos médiums. A diferença é quem se aplica aos estudos e exercita esses dons que estão aflorando com aqueles que simplesmente não acreditam, pois não sentem, e com isso acabam causando discussões sem nenhum fundamento com aqueles que conhecem essa forma de se comunicar. Quando a gente faz uma prece, a gente se lembra do Cristo, que disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em nome dele, que ele estaria presente. Então nós sentimos a presença desses espíritos amigos pelo semblante de paz que eles nos trazem. E com isso, vai apaziguando a nossa mente, o nosso coração. Com isso, perdemos todo o medo que temos, toda a nossa insegurança vai embora, porque somos determinados no teor da missão que nos foi confiado a fazer. Aprendemos que desenvolver isso compete a nós, no nosso dia a dia, nosso trabalho, a nossa forma de ser. Basta que cada um peça isso na prece e se prepare para receber a instrução direta dos Espíritos, que isso ajudará cada um a cumprirem a sua missão. Que assim seja.
sala de concentração, intercâmbio mediúnico. Estudar a mediunidade é algo que todos nós deveríamos fazer diariamente. Para quê? Para entender a forma que nós temos de agir diante das dificuldades, das situações. Quando a pessoa ela desenvolve a sua sensibilidade, que nós chamamos de mediunidade, ela sabe lidar melhor com todos os desafios que surgem na vida dela. E sabe que o maior desafio, não é pior, é o maior desafio, é o relacionamento humano. Esse é o pior desafio que todos nós enfrentamos. Você se deparar com as pessoas e elas te provocarem, entrar em atrito com os seus pensamentos. Quando você estuda a mediunidade, você tem o equilíbrio e o respeito perante a ignorância do ignorante. Sabe quando o Gilberto ele sempre conta aquela historinha da grama azul? Se vem alguém dizendo para você, não, essa grama é azul, e você está vendo que é verde, para que discutir? Tá bom, se a grama é azul, tá bom, tá satisfeito com a grama azul, tá bom, pronto. Em um dia de esclarecimento, aquela pessoa saberá que aquela grama não era azul. Mas para que se desgastar, não é? Bem, agradecemos aí a sua presença no Madrugada com Deus. Amanhã estaremos de volta. O convite sempre é feito aqui. Seja você também um propagador dessas mensagens. Vamos falar de espiritualidade com os nossos. Vamos convidar os nossos filhos para estudar o que é espiritualidade, o que é mediunidade, o que é Deus, o que é Jesus, o que são as falanges espirituais. Estuda. Você vai dar um grande suporte espiritual aos teus filhos em tudo que eles têm a fazer neste mundo. O convite está feito. Amanhã estaremos de volta. Um fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.